Olá, sou o professor Márcio e vou lecionar a matéria de legislação imobiliária. A nossa aula hoje é sobre 1. Direito de propriedade imóvel, classificação. Pode-se dizer que a propriedade é o direito conferido a alguém, ao qual proporciona os poderes de posse, uso, gozo, disposição e ainda de reavê-lo de quem injustamente o detenha. Incluem-se no direito de propriedade os direitos de vizinhança, as árvores limítrofes, a passagem forçada, a passagem de cabos e tubulações, as águas, os limites entre prédios. É preciso ter cautela ao comprar um imóvel. Verificar se tem planta, verificar o registro de imóveis, certidão de débito na prefeitura e analisar o contrato de compra e venda. Bens são as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem servir de objeto a uma relação jurídica, para que o bem seja objeto de uma relação jurídica. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, material de construção. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Infungíveis são os que não podem ser substituídos. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de por si, independentemente dos demais. São coletivos os bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação comunitária. Bens públicos são públicos os bens do domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno. Bom pessoal, este assunto é bem amplo, leiam a apostila, façam os exercícios e boa sorte. Olá, esta é a nossa segunda terras públicas e privadas da posse e propriedade. Terras devolutas são terrenos públicos, ou seja, propriedades públicas que nunca pertenceram a um particular, mesmo estando ocupadas. Durante o período colonial, a coroa portuguesa, diante da existência de largas áreas de terras abandonadas em seu território, decidiu utilizar compulsoriamente aforamento, através do Instituto da Sesmaria, segundo o qual o proprietário do solo tinha de aceitar a presença em suas terras de lavradores que iriam utilizá-la remunerando-a. Em 10 de abril de 1821, foi expedido um alvará, estabelecendo que todos os aforamentos existentes no Império Português seriam transformados em enfiteuses. A diferença básica entre aforamento e enfiteuse era a duração. O aforamento ou emprazamento durava um período especificado em contrato, enquanto a enfiteuse era perpétua. Historicamente, a enfiteuse teve como objetivo permitir ao proprietário que não desejasse, ou não pudesse usar o imóvel de maneira direta, poder cedi-lo a outro uso e gozo. A Constituição Brasileira de 1988 veio abrir uma possibilidade para o legislador ordinário extinguir a enfiteuse, conforme o artigo 49 das suas disposições transitórias. Lei disporá sobre o Instituto da Enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remissão dos aforamentos mediante aquisição do direito. Os inadimplentes deverão ter o direito de valer-se do prazo pleno de 10 anos para saldarem as respectivas dívidas, a partir da data da publicação no Projeto de Lei nº 6.960/2002. Posse é o ato de se apossar de alguma coisa. Ter posse é ter domínio de fato sobre alguma coisa. É o estado de quem possui alguma coisa. Interessa informar a classificação da posse quanto à extensão da garantia possessória, quanto aos vícios objetivos, quanto à subjetividade, quanto aos efeitos, ou quanto à idade. Quanto à extensão da garantia possessória, a posse pode ser direta ou indireta. Direta quando exercida diretamente pelo possuidor sobre a coisa. Indireta quando o proprietário a com.
indireta quando o proprietário a conserva por ficção legal, mas o exercício da posse direta é conferido a outrem, em virtude de contrato ou direito real limitado. Quanto aos vícios objetivos, a posse pode ser justa não violenta ou injusta violenta. Clandestina é aquela adquirida às escondidas daquele que tem interesse em conhecê-la. Precária é aquela cedida em caráter provisório e adquirida com abuso de confiança por parte de quem recebeu a coisa com o dever de restituí-la. Quanto à subjetividade, a posse pode ser de boa fé e ignora os problemas de aquisição, ou de má fé conhece os problemas. A posse de boa fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Salvo prova em contrário. Termina aqui a nossa segunda aula. Há muito conteúdo na apóstila que será essencial para a sua profissão. Leia-os. Olá, esta é a terceira aula de legislação imobiliária. Hoje falaremos sobre usufruto, haitação e direitos reais. Usufruto é o direito ao uso de uma coisa alheia e ao gozo de seus frutos. Seu titular é individualmente determinado, por isso, o direito se extingue, ou mais tardar, com a morte. A coisa objeto de usufruto fica pertencendo a seu proprietário, mas este quase não tirará proveito real dela, enquanto subsistir usufruto. O usufrutuário não pode transformar um terreno arenoso em vinhedo, embora isto possa representar um aumento do seu valor, porque desta forma modificaria a coisa substancialmente. Jus-tendi é o direito de usar a coisa, dentro das restrições legais, a fim de evitar o abuso de direito, limitando-se, portanto, o bem-estar da coletividade. Jus-fruendi exterioriza-se na percepção dos frutos e na utilização dos produtos da coisa. É o direito de gozar da coisa ou de explorá-la economicamente. Jus-abutendi ou disponendi equivale ao direito de dispor da coisa ou poder de aliená-la a título oneroso, venda ou gratuito, doação, abrangendo o poder de consumi-la. Reivindicatio é o poder que tem o proprietário de mover ação para obter o bem de quem injustamente o detenha, em virtude do seu direito de sequela. Características do direito real. A propriedade é plena quando todos os seus elementos constitutivos se acham reunidos na pessoa do proprietário, ou seja, quando seu titular pode usar, gozar e dispor do bem. Bom pessoal, acessem o AVA, leiam os textos na rota de aprendizagem e até a próxima. Hoje é a nossa quarta aula e falaremos sobre formas de aquisição e venda. Das ilhas. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. Aluvião é a denominação dos acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas desta. Avulsão e a denominação que se dá ao fato de uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, por força natural violenta. Alvio é o leito do rio. O alvio abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas há. Perde-se a propriedade imóvel por alienação, venda, pela renúncia, por abandono, por perecimento da coisa, e pela desapropriação. Renúncia. De fato existem diversas formas de perda, sendo mais lembrada e considerada pela doutrina a alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa e por desapropriação. Alienação nada mais é que por vontade própria do proprietário da res, transfere a coisa ou direito a outrem através de um contrato de compra e venda. Doação, dação em pagamento. Desapropriação é o procedimento administrativo por meio do qual alguém é compulsoriamente despojado de sua propriedade pelo poder público, que a adquire para si. Até a próxima.
chegamos à quinta aula e hoje falaremos sobre avaliação valor-preço-vida útil. O novo Código Civil finalmente trata do compromisso de compra e venda. É bem verdade que o Instituto tem natureza de direito real, mas não se pode negar, também, a forte influência do direito obrigacional, levando, inclusive, o STJ a manter entendimento contrário à necessidade do registro desse contrato no registro imobiliário para dar ensejo à adjudicação. Em suma, os seguintes requisitos para que se tenha vislumbrado o direito do promitente comprador: a celebração do contrato de promessa de compra e venda por instrumento público ou particular. B. A ausência de cláusula de arrependimento. C. O registro no cartório de registro de imóveis. Ora, se analisar pontualmente os requisitos contidos no dispositivo, verificar-se-á que, hoje, apenas um é largamente observado: a simples celebração do contrato de promessa. Cabe ao judiciário essa responsabilidade, sem se olvidar, obviamente, da função social do contrato, do princípio da boa-fé objetiva, que não pode permitir que um promitente comprador deixe de ter um imóvel registrado em seu nome, após ter pago todas as prestações, em detrimento de formalidades. Até a próxima! Olá, chegamos à sétima aula de legislação imobiliária. Hoje falaremos corretagem é o ofício, a função do corretor. Define-se o contrato de corretagem pelo liame obrigacional. Não pode haver ligação decorrente de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência. O corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que um negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre os negócios. Deve, também, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do negócio. O contrato de corretagem tem como objetivo a disponibilização dos meios necessários para a realização do negócio. Nesse sentido, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha ele conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, mesmo que este não se efetive em virtude de arrependimento. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Todavia, se for ajustada a corretagem com exclusividade, através de documento escrito, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Leiam a apostila, façam os exercícios do AVA e um abraço a todos. Olá, hoje é a nossa oitava aula de legislação imobiliária e falaremos sobre contrato de locação. O novo Código Civil, nos arts. 565-S, abre um capítulo destinado à locação de coisas. Ou seja, o contrato de locação é referido genericamente, independentemente de ter como a locação do prédio urbano, que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida. Assim, o novo Código não revoga as regras contidas na Lei 8.245/91. Dessa forma, a locação de imóveis residenciais, ou não, urbanos continuará sendo regida pela lei especial aqui referida. Em direito, a nulidade é a qualidade da norma jurídica, do ato jurídico ou do negócio jurídico que não são dotados de validade. Efeitos desde a sua formação. A nulidade é penalidade que importa em deixar de existir qualquer efeito do ato, desde o momento de sua formação. A sentença que decreta a nulidade retroage, pois, a data do nascimento do ato viciado.
O ideal legal é que os efeitos do negócio jurídico nulo desapareçam como se nunca houvessem se produzido. Os efeitos que seriam: no direito civil brasileiro, são considerados nulos os negócios jurídicos quando forem celebrados por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito, não obedecer à forma prescrita em lei, for preterida a alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua. Chegamos ao final da 8ª aula, leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima.